Olá, um bom domingo para todos vocês. Que bom nós podermos mais uma vez utilizarmos desse ambiente virtual, porém real também, para comunicarmos a palavra de Deus, para pensarmos nas coisas do alto, aquilo que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Hoje é um dia muito especial, porque é domingo, nós chamamos o Dia do Senhor, e hoje em particular nós queremos trazer uma mensagem acerca de Jesus Cristo para esse Natal. Nós temos buscado falar sobre Jesus Cristo ao longo de todos os sermões, durante todo esse ano de 2020. E agora que o ano está por acabar, falta um pouco mais aí de 10 dias, e nós queremos falar sobre esse Deus que se manifestou em carne por meio do seu Filho. Uma mensagem que talvez seja tão esquecida ou propositadamente ignorada por muitos. O Natal não é o comércio, embora só se ouça falar dos percentuais das lojas que vão vender menos. O Natal não é o comércio, o Natal não é o Papai Noel, o Natal não é presentes, o Natal não é nada disso. Nem as confraternizações, embora elas sejam muito bem-vindas. Claro que com todo cuidado e durante a mensagem falo sobre isso, mas o Natal é a mensagem, é a boa nova de Jesus Cristo. E é sobre esse Cristo que nós vamos falar hoje, que nós vamos cantar hoje. E eu quero que, se você puder, que você curve a sua cabeça aí no seu sofá, na sua cadeira, no momento em que você estiver ouvindo, assistindo essa mensagem, para que nós possamos orar, apresentar as nossas vidas diante do Senhor, ser gratos a Deus porque chegamos até aqui. Talvez muitos ou alguns ou um dos seus não está mais junto de você, talvez o luto chegou na sua casa, talvez o sofrimento, a angústia, a ansiedade, desespero, mas eu creio que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E é por isso que nós vamos orar, nós vamos ser gratos a esse Deus, vamos buscar esse Deus em primeiro lugar, crendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Nesse momento também vamos apresentar os nossos familiares, nosso grupo base aqui da plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba. Temos sofrido algumas pessoas, temos sofrido bastante com essas questões de saúde e nós queremos aproveitar esse tempo também em oração, clamando ao Senhor para que, se Ele assim quiser, que Ele possa curar, que Ele possa restaurar, restabelecer a saúde. E entendendo, sobretudo, que Ele está no controle, é soberano sobre todas as coisas. Pai, obrigado, Deus, pela Tua bondade, obrigado pela Tua soberania, obrigado porque o Teu poder atua sobre todas as coisas. Obrigado, Pai, porque em Ti nós podemos confiar, ainda que os dias sejam tão maus. Mesmo que os dias sejam tão maus, nós podemos confiar no Senhor, porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Pai, eu quero rogar a Tua presença, a Tua boa mão, a Tua graça e misericórdia sobre a vida da Igreja Cristã Evangélica em Curitiba, essa plantação, cada um dos nossos irmãos, membros, participantes do nosso grupo base. Quero apresentar cada um sua saúde, seus familiares. Deus, que se assim for da Tua vontade, que haja restauração, que haja cura, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, apresento esse tempo de celebração,
esse momento especial que falarei sobre essa mensagem do Natal. Deus, eu te agradeço pelas canções, te agradeço, Senhor, pela exposição do texto bíblico. Deus, seja com cada um de nós. Seja, Pai, com o teu povo espalhado em toda Curitiba, em todo o Paraná, na região sul, em todo o Brasil, em todo o mundo. Deus, abençoe-nos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos falar do Senhor Jesus Cristo por meio das canções. No princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Nada existiria se não fosse por ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Veja, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Veja, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
esperança que nos move na carreira, uma certeza que alimenta a nossa fé. Há um motivo pra corrida que é proposta, há uma verdade que ilumina os nossos pés. Jesus veio ao mundo pra salvar o pecador. Jesus, Rei eterno que foi morto, mas ressuscitou. Uma esperança que nos move na carreira, uma certeza que alimenta a nossa fé. Há um motivo pra corrida que é proposta, uma verdade que ilumina os nossos pés. Jesus, a verdade, o caminho, a vida eterna. Jesus, o Cordeiro do Deus vivo, nosso Senhor. Levantamos nossas mãos em rendição a quem tu és. Contemplamos a verdade, declaramos quem tu és. Levantamos nossas mãos em a quem tu és. Contemplamos a verdade e declaramos quem tu és. Jesus, toda língua o confesse, és o Salvador. O caminho que nos leva ao Criador.
Graças a Deus por esse tempo, graças a Deus pela vida dos amigos que eles têm nos dado, homens de Deus, tementes ao Senhor, que não têm medido esforços para poder somar conosco aqui na plantação dessa igreja. Durante esses meses, desde novembro e agora dezembro, nós planejamos estar juntos, planejamos estar reunidos presencialmente, mas mais importante, não sei se pode se colocar essa questão de valor, de importância, de mais ou menos, mas nós queremos e entendemos que nós não estamos reunidos por outro motivo, a não ser inicialmente a glória de Deus, e em segundo, por causa de vidas de pessoas. Os casos de Covid-19 em Curitiba, em todo o estado do Paraná, na região sul, aumentaram muito. As autoridades aqui de Curitiba, no Paraná, com novos decretos, o que nos impediram de estar juntos no último domingo. E agora, esse domingo, a mesma coisa. O desejo do meu coração, de todos nós, era que nós pudéssemos estar juntos. Infelizmente, isso não está sendo possível, porque entendemos junto, pensando juntos, que o mais prudente, o mais seguro era estarmos mais uma vez aqui remotamente, por meio da internet, virtualmente, falando, conversando e comunicando, celebrando de forma online o Senhor, o nosso Deus. Então, nesses 2 meses, nós nos reunimos por 2 vezes e queremos, então, vamos retornar aos nossos cultos públicos presenciais em janeiro, em 2021. Logo nós informaremos, vamos colocar nas nossas redes sociais um vídeo, uma imagem, informando sobre como e quando nós iremos nos reunir. A pandemia não acabou. Os cuidados ainda precisam ser tomados, nós precisamos estar atentos, cuidando e zelando uns pelos outros. E essa ideia de uns pelos outros é bíblica e queremos ser responsáveis, atentos, obedientes àquilo que a palavra de Deus tem para nós também para esses dias. Durante esses 2 meses nós compartilhamos uma série chamada Na Casa, momentos em que houveram transformação, salvação, edificação, cura, adoração dentro da casa, dentro de lá, em momentos que em Jesus estava, ou que a mensagem de Jesus foi pregada dentro dos lares. Hoje eu quero parar essa série, interromper ela e comunicar uma mensagem acerca de Jesus, o Salvador, a boa notícia para esse Natal. Como disse no início, talvez essa mensagem tenha sido perdida ou tenha sido propositadamente ignorada, mas nós queremos restaurar, nós queremos restabelecer o lugar que é devido ao Senhor Jesus Cristo, enquanto igreja dar uma resposta para essa sociedade, para essa cidade, para esse estado, para esse país, para o mundo de fala portuguesa. Jesus Cristo é o nosso Senhor, Ele é a boa nova, Ele é o enviado, o escolhido de Deus para salvar as pessoas do seu pecado. E é isso que nós vamos ler agora. Eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia comigo, se assim você puder, em Mateus, capítulo 1, versículos 18 em diante. Mateus 1, versículos 18 e a sequência. Mais uma vez eu vou utilizar a Nova Almeida atualizada, essa versão Nova Almeida atualizada, NAA. Mateus, capítulo 1, versículos 18, diz assim: O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi,
Não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina, encoraja, norteia, direciona, exorta. O Senhor nos confronta por meio dela. Ajuda-nos, ó Pai, em todo tempo, para que, em nome do Teu Filho Jesus, nós possamos prosseguir, caminhando por fé em Jesus, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Seja conosco, Pai, durante esses próximos minutos. Uma vez mais te peço, fala conosco. Não me permita atrapalhar o Teu Espírito Santo. E que o Teu Espírito Santo possa fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe aprouver, para a honra e glória também do Teu nome. Eu oro por Jesus. Amém. 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 Mateus está fazendo a narrativa do seu evangelho ou do evangelho de Jesus, de acordo com a sua ótica, e ele vai falar de um momento muito importante, ou do momento mais importante, e agora sim fazendo a questão aqui de juízo mesmo, do que é o mais importante, que é o nascimento de Jesus. Toda a Bíblia, todos os 66 livros da Bíblia, falam sobre Jesus Cristo de forma direta ou indireta. É claro que não podemos incorrer, talvez, em um reducionismo de querer expor tudo ou todos os textos falando que Jesus é o centro, mas não explicando como e por que Jesus é o centro. Afinal, eu posso falar só sobre Jesus, mas eu não expliquei o texto. Eu não mostrei às pessoas que estão ouvindo, como vocês estão ouvindo agora, o que de fato é Jesus ser o centro da história bíblica e ser o centro das nossas vidas. Aqui é esse o momento. É o momento do nascimento de Jesus. E Mateus ele vai falar e vai dizer, narrar como foi esse momento. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar. Aquele momento, uma cultura oriental, uma cultura judaica, um judeu como José ele está ali usando de uma palavra que era chamada o desposar, ou seja, aquela mulher já estava separada, já estava muito provavelmente junto com as suas, hoje para usar um termo, vamos contextualizar, com as suas damas ali de honra, com as suas amigas que iriam lhe ajudar em todo aquele processo de se preparar para o casamento. Ela já está separada, ela já está prometida em casamento, ela já está comprometida para se casar com José. Nenhum outro homem poderia cortejá-la, nenhum outro arranjo poderia ser feito, porque José então já havia se comprometido, Maria já tinha sido dada em casamento para José. Mas antes de unirem-se no matrimônio, antes dessa aliança do casamento ser estabelecida, Maria se encontrou, Maria estava grávida de Jesus Cristo.
O nascimento de Jesus Cristo talvez não seja, como a gente fala muitas vezes, virginal, embora o seja, mas a sua concepção, sem dúvida, é virginal. Maria era uma virgem, e até o cumprimento, né, o cumprimento do anjo junto a Maria diz sobre isso. É uma mulher diferente, é agraciada, é uma mulher pura. Não há nenhuma mulher ali naquele tempo que fosse tão pura como Maria não era. E essa é, de fato, aquilo de especial que há em Maria. E aí, antes que ela tivesse uma relação sexual dentro do casamento, junto com seu marido, ela está grávida. Aquilo que foi gerado nela foi gerado pelo próprio Espírito Santo. Que incrível, que poderoso que o nosso Deus é, porque somente aquele que é o autor da vida e também sustentador, mas em primeiro lugar, autor da vida, é que poderia fazer algo tão incrível, tão sensacional como isso. Aquela mulher é de fato diferente das demais. E o seu marido, ou aquele que viria a ser o seu marido, não é diferente. Lucas, o outro evangelista, vai dizer e escreve que há um recenseamento, então José tira Maria de onde eles estão e José vai para a sua cidade natal. José, com quem Maria iria se casar, ou eles estão agora diante de uma situação muito inusitada. E José é um homem justo. A Bíblia fala que José é um homem justo. Ela faz questão de mostrar isso para nós, e como é importante nós pensarmos isso para os nossos dias, porque nós temos exemplos a seguir. Nós não precisamos de exemplos mundanos, nós não precisamos de referências, muitas vezes sem nenhum apego às Escrituras. Não, nós temos referências. José era um homem justo. E José, para não envergonhar, talvez, a gente pode pensar um pouquinho aqui agora, talvez para não envergonhar a si, mas o que está escrito, sobretudo, é para não envergonhar a sua, vamos chamar de, a sua noiva, Maria, ele deixa ela escondida. Então ele está indo para a sua cidade natal para que pudesse passar por um recenseamento, a contagem daquelas pessoas, dos homens, mulheres, crianças, e ele esconde, deixa Maria escondido, porque vejam só, se ainda nos nossos dias existe um preconceito, se ainda nos nossos dias existe um olhar tão atravessado, tão de julgamento para mães solteiras, mulheres que se encontram grávidas sem estar dentro de um casamento, imagine como era naquela época. E veja que não estou aqui defendendo que mulheres sejam mães fora de um casamento, que tenham relações sexuais, que sejam mães solos. Pelo contrário, não defendo isso. Mas o fato de não defender isso não me faz ou não me torna alguém que pode julgar ou menosprezar, agir preconceituosamente, com um olhar de julgamento e de condenação para essas mulheres. Pelo contrário, enquanto igreja, nós precisamos abraçar mulheres que se encontram nessa situação, que talvez foram abandonadas, que talvez foram estupradas, que talvez foram vítimas de seja lá qual for o abuso, ou porque voluntário ou involuntariamente fizeram essa escolha para a sua vida,
e agora talvez paguem um preço muito alto pela sua escolha. Enquanto igreja, nós não vamos condenar essas pessoas, nós precisamos amar essas pessoas. E é fato que sofrem muitas vezes, essas mulheres sofrem muitas vezes perseguições, veladas ou não veladas. De novo, não vamos defender que mulheres sejam mães solo, que sejam. Não vamos defender isso. O correto é que uma mulher vai deixar a sua família, um homem vai deixar a sua família, eles vão se casar e vão gerar filhos, vão procriar dentro de uma união estável chamada casamento. Não essa união estável aí, não. O casamento, porque o casamento foi instituído e estabelecido por Deus. Então, se para os nossos dias já é difícil, imagina para os dias daquela mulher, Maria. Imagina para José, que é um homem justo, um homem que aparentemente busca a Deus, que é correto nos seus negócios, que é correto na sua profissão, ali na marcenaria, na carpintaria. É um homem que não há nele nenhuma injustiça, pelo menos aparentemente o que está escrito aqui. Embora nós saibamos e entendamos que não há nenhum justo, nenhum homem sequer, mas era um homem que diante de Deus foi encontrado justo. Até porque Maria lhe foi dada, lhe foi comprometida, lhe foi prometida por casamento. Agora eles estão diante dessa situação. José esconde Maria para que ela não seja envergonhada. Enquanto José toma essa atitude, de deixá-la sem que ninguém soubesse, enquanto isso ele para refletir sobre isso. Veja que essa palavra refletir me salta aos olhos e eu quero que você também pense um pouquinho sobre isso. Versículo 20, tá? Ele foi refletir sobre tudo o que estava acontecendo. Ele, a princípio, deixa a sua noiva ali, que vai ser sua esposa, sua mulher, sem que ninguém a soubesse. Ele não toma nenhuma atitude precipitada de abandoná-la, de deixá-la, de condená-la. Não. Ele para refletir sobre o que está acontecendo. E reflexão talvez seja algo que esteja faltando muito para os nossos dias. Refletir sobre aquilo que está acontecendo. Parar para pensar sobre os fatos. Parar para pensar sobre as circunstâncias. Parar para pensar, refletir. Pedir, Deus, me mostra o que está acontecendo. Deixa eu pensar, me ajuda. Traz clareza para os meus pensamentos, para que eu possa tomar então a melhor atitude. Ele não age de forma precipitada. Ele não age de forma impensada. Ele não age de forma a desconsiderar aquilo que Deus tem para dizer sobre a sua vida, sobre a família que Ele vai constituir. Então, o anjo do Senhor, uma expressão muito comum, né? Sobre quando se refere de fato à presença de Deus. O anjo do Senhor diz, filho de Davi. Veja aqui uma clara referência à sua ascendência, à sua genealogia, porque ele vai e sai para Belém, porque ele é de lá, naquele recenseamento. Então ele é da família de Davi, da raiz de Jessé. Davi, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa. Aqui fica evidente que o sentimento de José naquele momento era de medo. Ele estava com medo de receber Maria como sua esposa. O que iriam falar? O que poderiam dizer sobre ele? Tente fazer uma aplicação para os nossos dias. Imagina como é hoje, como seria hoje, um pai que assume uma mulher que está grávida de um filho que não é dele. Olha só o medo de José, se não é justificável. Mas então,
José, ele para refletir diante de Deus, porque ele é um homem justo, um judeu, praticante, que busca a Deus em primeiro lugar. E olha só o que o próprio Deus, o anjo do Senhor, vem falando para ele: não tenha medo de se casar com Maria. Ela já está comprometida, vocês já estão prometidos um ao outro. Não tenha medo de tomar essa atitude, porque o que foi gerado nela foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Veja que diálogo, veja que conversa, porque se há uma reflexão, se há um tempo de refletir, José está exprimindo diante de Deus o seu sentimento. E a resposta de Deus para ele, da sua reflexão, é: não tenha medo, continua, vá em frente. O que foi gerado na sua noiva, que vai ser sua esposa, é do Espírito Santo, não precisa temer. A paz agora que passa então a reinar sobre a vida de José é incrível. Embora não fale sobre paz aqui especificamente no texto, é isso que nos faz entender agora, nos faz pensar agora. Porque agora ele pode caminhar de acordo com aquilo que é a palavra de Deus para a vida dele, e não sobre o que as outras pessoas vão dizer. Agora eles estão escondidos, muito provavelmente dentro de um estábulo. As pensões, as pousadas, os hotéis, né, da cidade estavam cheios, não havia lugar que pudesse recebê-los. Talvez aquela viagem, é bem possível que aquela viagem tenha sido extremamente cansativa, difícil, uma grávida escondida ali, para que não houvesse ou causasse vergonha para ela, sendo protegida pelo o seu futuro marido, já ali exercendo, né, a função de protetor da sua mulher. Um deslocamento grande, talvez em cima de um animal, a pé, as condições de viagem horríveis, a hospedagem também não é das melhores, estão dentro de um local talvez ali não muito cheiroso, as condições ali, um manto que envolve aquela criança, já preparado pela sua mãe, que vai ser colocado numa manjedoura. Veja só que condições difíceis. Mas tudo isso havia sido profetizado. Todas essas condições haviam sido faladas ali aproximadamente 7 séculos antes. Olha só o que o anjo segue dizendo. Olha, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus. A tranquilidade, então, dada pela palavra de Deus, a palavra do Senhor para José, e mostrando para ele exatamente o que ele deveria fazer. E talvez seja essa uma das coisas mais difíceis, né, para esse ano de 2020, para nós, para mim, para você. Eu posso falar de mim com toda certeza, talvez seja esse o seu caso também. O que fazer diante de uma circunstância totalmente adversa, de algo totalmente inesperado, fora do comum. O que fazer? E aqui a voz do Senhor, do anjo do Senhor está dizendo, olha, ela dará à luz, está dizendo o que vai acontecer, está mostrando para ele passos que vão ser dados, situações que ocorrerão no futuro. Olha, ela dará à luz um filho, e você porá o nome dele, ou você porá nele o nome de Jesus. Como é importante nós ouvirmos a voz do anjo do Senhor, a voz do Senhor Deus para as nossas vidas. Nesse Natal, aquilo que está sendo comemorado, projetado agora para os próximos 3, 4 dias, o que nós estamos ouvindo? A quem nós estamos dando atenção? O porquê nós estamos
marcando os nossos ajuntamentos? Será que nós estamos fazendo isso com a motivação certa? Com o coração inclinado para a coisa certa? Nós estamos ouvindo a voz de Deus para planejar o nosso ano de 2021? Ou será que nós estamos simplesmente planejando 2021 para ser diferente do que foi 2020 porque foi muito sofrido, mas só porque foi sofrido? Então, se eu sofri esse ano, eu não posso sofrer o ano que vem. Se circunstâncias adversas aconteceram agora, eu não posso sofrer circunstâncias ainda piores no próximo ano. Porque quando eu vivo, eu passo a viver desconsiderando Jesus e a voz do Senhor para a nossa vida, desconsiderando que Jesus Cristo nasceu, Deus mais homem, homem mais Deus, veio ao mundo, encarnou, nasceu, foi concebido numa virgem, gerado pelo Espírito Santo. Se eu desconsidero Jesus Cristo, se você desconsidera Jesus Cristo, naquilo que você tem planejado, na festa que vai acontecer daqui 3, 4 dias, se você desconsidera o seu Réveillon, a sua passagem de ano, se você desconsidera Cristo nesse momento, quão miserável você é. Se você não reconhece que você é pecador, pecadora, e precisa desse Cristo que nasceu, que vai morrer, mas que nasceu, se você desconsidera esse Cristo, quão miserável você é. Porque então você vai querer viver algo, você vai querer participar, ser partícipe de algo que não tem como premissa Jesus Cristo, não tem como premissa a glória para esse Cristo. O Cristo que deve ser adorado. O Jesus que fora prometido. E fora prometido por um motivo que também aqui no versículo 21 nós encontramos. A notícia é essa: a virgem conceberá. E é isso que está acontecendo. A mensagem foi dada pelo próprio Deus para José. Olha, coloque o nome dele de Jesus. Por quê? Por quê? E o versículo 21, a parte final do versículo 21, vai responder o porquê. Olha, ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa é a boa notícia, essa é a mensagem do Natal. O Natal é isso, é o nascimento de Jesus. Essa é a boas novas. Jesus Cristo, o Salvador, nasceu. Ele salvará o seu povo. Veja só o próprio Deus falando para José, que é um judeu, e dizendo: esse Jesus que vai nascer da mulher que está prometida a você, esse Jesus, essa criança que está sendo gestada, gerada, que vai ser concebida, que foi gerado pelo Espírito Santo, essa criança, esse menino, o nome dele vai ser Jesus. Coloque o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Veja que o apontamento dos pecados é para o povo. O pecado não é de Deus. Quem errou não foi Jesus Cristo. Quem errou não foi o Espírito Santo. Quem pecou foi a humanidade. O homem pecou, a humanidade pecou. Foi afastada, separada de Deus. E agora Jesus tem que vir à terra, pisar os seus pés, ele precisa tabernacular, ou seja, habitar em nós, no meio de nós, para que então houvesse uma religação. A religião é isso, é o religare, é estarmos juntos, unidos com Deus, mais uma vez, e só podemos estar unidos com Deus, só podemos estar contentes, só podemos estar plenos e abundantes no Senhor, por meio do seu Filho chamado Jesus Cristo. Porque esse Jesus Cristo é o Salvador dos pecados. Nós estávamos mortos em pecado, mas
Senhor Jesus Cristo nos livra, nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Ele nos salva, Ele nos resgata do pecado, Ele nos tira do pecado e nos coloca como puros, justos, justificados por meio dEle, por meio do seu sangue. Jesus Cristo nasce para que eu e você pudéssemos ter vida. Não é simplesmente essa vida física, mas uma vida espiritual. A boa notícia do Natal, a história do Natal, não é de um velhinho bondoso que distribui presentes nas chaminés. A história do Natal não é de renas voadoras. A história do Natal não é de neves, chaminés, refrigerantes sobre a mesa e chesters, tenders e perus. A história do Natal não é mesmo nem de uva passas. A história do Natal é do Cristo de Deus. O próprio Deus, Filho, Jesus, nome dado a Ele. O nome que vai ser posto sobre todo nome. O nome sobre o qual eu e você existimos, subsistimos. O nome sobre o qual nós devemos render, ou para o qual nós devemos render todo louvor, toda honra e toda glória. Porque é Ele quem nos sustenta. É o Senhor Jesus quem te sustenta. É o Senhor Jesus quem te alegra. É o Senhor Jesus quem te salva, quem te liberta. É o agir do Espírito Santo desse Deus que opera tudo em nós para o louvor da sua glória. Desconsiderar Cristo e o seu nascimento poderoso, miraculoso, grandioso, é por demais uma ignorância. Desconsiderar Jesus Cristo da nossa existência e da nossa vida é um erro extremamente fatal, literalmente falando. Porque quão pobres, quão miseráveis nós seremos, quão perdidos, melhor, nós estaremos se nós não vivermos com Cristo. Agora, morrer sem Cristo é uma condenação eterna. Quem está em Cristo, ou para aqueles que estão em Cristo, há uma boa notícia, há uma boa nova, há uma esperança. E a esperança, a nossa alegria, a nossa esperança é o Senhor Jesus e Ele nasceu. É o texto, é a Bíblia que nos ensina isso. E nós não podemos acreditar na Bíblia se não for por fé. E nós não podemos ser salvos se não for por meio de Jesus Cristo. Então não tem como eu ter fé para acreditar na Bíblia se antes eu não for salvo por esse Jesus. Esse Jesus que o Pai nos dá a Ele para que então Ele possa nos justificar de todo o pecado. Veja que o Evangelho de Jesus Cristo, veja que essa boa notícia, a esperança que é Jesus Cristo, não é simplesmente uma coisa que deva ser empurrada de goela abaixo. Não. Você tem que tomar um refrigerante para poder empurrar. Não, é uma construção lógica. É a lógica de Deus. É loucura para muitas pessoas, mas para nós ela é o poder para a salvação. Esse Jesus, Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Aqui é Isaías dizendo, né? Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado Emanuel. Esse lá também Isaías capítulos 9, 6 e 7. Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel, essa palavra hebraica, né? A partícula el do final, significando Deus, e emano, conosco. Então seria conosco Deus, ou de forma invertida,
Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Talvez as pessoas falariam muita coisa. Talvez as pessoas falaram muita coisa. Como hoje as pessoas falam muito. Hoje as pessoas têm opinião para dar sobre tudo. Tudo as pessoas têm uma opinião para dar. São milhões de cientistas políticos, milhões de especialistas em relacionamento, milhões de coaches, coach de não sei o quê, coach de não sei da quanto, coach de não sei o quê, que infundado isso. Porque o que importa de fato é aquilo que Deus está te ordenando, está mandando você fazer. Ah, pastor, mas tem sabedoria nos conselhos? Tem sim. Busque pelos conselhos de pessoas, de homens, mulheres, de Deus. Pessoas de Deus para te aconselhar. E, sobretudo, busque o Senhor. Porque nada substitui a sua reflexão. Você parar. Veja que José aqui, ele adormeceu. Nada substitui o seu tempo com Deus. Não é a palavra do pastor, é o seu tempo com Deus. A palavra do pastor, a pregação, o pregador, ele pode te ajudar, pode te influenciar, pode dizer algo para você e melhorar o seu entendimento. Mas eu quero que você entenda. E eu quero pregar aqui todos os domingos e quais os dias que sejam, para que você entenda que você não é chamado para ser simplesmente um ouvinte de sermão, mas para ter um relacionamento pessoal e encorajador com o próprio Deus, para obedecer aquilo que Ele mandou você fazer. Você tem uma responsabilidade, você tem um chamado, você foi vocacionado para algo. Ser salvo na pessoa de Jesus Cristo, esse Jesus que nasceu. E o Natal é um tempo para nós pensarmos sobre isso. Quando se por um acaso você estiver reunido com os seus familiares, com a sua família, que seja com todo cuidado, que seja com todo zelo, mantendo ali um distanciamento, talvez nem precise juntar muitas pessoas, porque preservar a vida é mais importante do que juntar um monte de gente correndo riscos. Mas se o fizer, que o faça com máscara. Qual o problema que tem nisso? Com a boa higienização, não há problema nenhum nisso. Né? Precisamos entender isso. Você pode passar um tempinho afastado se isso for preservar a vida. Mas entenda que o mais importante é você comunicar Cristo para essa sua família. Falar desse Jesus Cristo que nasceu. Mais importante do que o amigo secreto, amigo oculto, não sei como você chama, de dar um presente, de trocar alguma coisa, uma árvore chamada de Natal, uma bolinha, um enfeite, um pisca-pisca, um negócio. Não é que isso não tenha lugar, pode ter sim o seu lugar, celebre assim, mas fale do Jesus Cristo que nasceu. Obedeça, seja obediente. José, ele, assim que acorda, ele recebe Maria por sua esposa, porque essa foi a ordem de Deus para ele. E ele também aguarda, né, pelo momento certo, versículo 25, ele não tem relações ali com a sua esposa até que essa dê à luz. Ou seja, ele recebe ela como esposa, mas ainda ela está grávida. E somente então ele vai tocar na sua esposa e consumar o seu casamento. Maria não vai ser mais uma virgem, ela vai ter relações com o seu marido, vai gerar outros filhos que são irmãos de Jesus. Depois que Jesus nasce, então é consumado aquele casamento. Meus irmãos, que poderosa é essa mensagem. Como é importante nós pensarmos nisso para esses dias. E eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você pode falar de Jesus? Como é que você pode dar essa boa notícia para os seus familiares, para os seus amigos? Como é que você pode compartilhar desse Jesus que nasceu com as pessoas que estão perto de você?
Você tem falado para essas pessoas, ou você planejou, no seu discurso aí de final de ano, você planejou falar que Jesus Cristo nasceu e o nome dele foi colocado Jesus porque ele salvará o povo do pecado? Que essa seja uma pergunta que vai te desafiar, que vai te encorajar a você conhecer um pouco mais essa palavra. E eu quero orar agora e quero pedir agora para que o Senhor te incomode, para que você busque por esse preparo, busque por essa capacidade, essa capacitação que vem dele, para que você fale desse nascimento de Jesus Cristo para outras pessoas. Porque se você falar do nascimento de Jesus Cristo para outras pessoas, essas pessoas vão querer saber mais sobre esse Jesus. E a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. Se sem fé é impossível agradar a Deus, com fé nós agradamos a Deus. E se nós agradamos a Deus, se nós buscamos em Deus, nós seremos santificados. E se somos santificados, seremos um dia justificados, como aconteceu na cruz, e seremos glorificados por Deus, por Jesus Cristo. Que privilégio nós podermos entender essa mensagem. Não permita que a mensagem do Natal seja deturpada, seja modificada. Busque ao Senhor Jesus Cristo, busque a Deus em primeiro lugar. Manifeste isso uns pelos outros agora, com cuidado, com zelo, com todas as medidas necessárias de segurança. Talvez esse nem seja o melhor momento, mas saiba, entenda, o Senhor Jesus Cristo, ele precisa ser falado, porque foi isso, ou para isso, que nós somos criados. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo de final de ano, e nós queremos declarar que até aqui o Senhor nos ajudou. Seja conosco, Pai, eu te peço, durante esses tempos de viagens, de deslocamento. Seja conosco, Pai, para que o Teu nome seja engrandecido. Pai, eu te peço sobre cada vida, cada família, Pai, que tem parado para ouvir essa mensagem, que sejam desafiados, encorajados, Pai, a fazer o Teu nome, Jesus, conhecido. Deus, obrigado por esse tempo. Eu te louvo e te engrandeço, te agradeço por tudo, por Jesus. Amém, amém, amém. Um ótimo Natal junto com a sua família, se vai ser presencialmente ou não, que todo cuidado seja tomado e que, em nome de Jesus, nós possamos entender essa mensagem e compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Deixe o seu comentário aqui, entre em contato com a gente se você puder e quiser. Que bom, que privilégio vai ser nós estarmos juntos. O Senhor Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.